E aí galera, continuando a teoria de planos, vamos agora falar de ângulo entre planos. Bem, o ângulo entre dois planos vai ser o ângulo entre seus vetores normais. Cada ângulo vai ter cada plano vai ter o seu vetor normal, e aí o ângulo entre esses dois planos vai ser o menor desses ângulos, um ângulo entre 0 e 90 graus. E para determinar esse ângulo θ, a gente utiliza essa fórmula aqui, onde esse n são justamente os vetores normais de cada plano, tá bom? É uma coisa parecida com o que a gente faz na reta em exemplos anteriores. Só que aqui, lá a gente usa vetor diretor, aqui a gente vai utilizar o vetor normal. E aí, veja só, eu tenho esse exemplo aqui, que na verdade é para a gente determinar se esses dois planos são perpendiculares. Quando é que dois planos são perpendiculares? Se o ângulo entre eles são perpendicular, é de 90 graus. Se o ângulo entre eles é de 90 graus, quer dizer que os seus vetores normais são perpendiculares. E aí, se o vetor normal do plano 1 for perpendicular ao vetor normal do plano 2, isso significa dizer que o produto interno entre esses dois vetores é igual a zero, certo? Da mesma forma que se o produto interno for igual a zero, os dois planos são perpendiculares, tá bom? Então, se eles são perpendiculares, o produto interno dos vetores normais é igual a zero. Se o produto entre eles é igual a zero, significa que esses ângulos são 90 graus, e que eles são perpendiculares, e, portanto, os planos também são perpendiculares, tá bom? Então, vamos determinar os vetores normais, né? N1 está na cara, o vetor normal de N1 é dado por 1 e menos 4. Já o vetor normal de N2 não é uma coisa tão direta. O vetor normal de N2 a gente vai ter que determinar. E para determinar o vetor normal de N2, a gente precisa multiplicar os vetores diretores aqui para achar um vetor normal. Bem, um vetor diretor do plano 2, eu vou chamar ele aqui de V2, tá certo? V2, um vetor diretor desse plano, seria o vetor de coordenadas menos 1, 1 e 0. Outro vetor, que eu vou chamar ele de U2, tá certo? O outro vetor diretor, o 2, é o vetor de coordenadas 2, 1, 1. Lembre-se que para determinar as coordenadas do vetor diretor, é só olhar para os coeficientes dos parâmetros. Na hora que eu fizer o produto vetorial de V2 com U2, eu vou achar um vetor que é ortogonal a U2 e V2, e automaticamente, se ele é ortogonal a U2 e V2, ele é ortogonal a P2, e, portanto, será o vetor normal do plano, que eu vou chamar de N2. Bem, para fazer isso, a gente utiliza aquele determinante, que seria o que aqui está. Se a gente fizer essas continhas, não vou fazer aqui porque esse tipo de determinante a gente já trabalhou. Se a gente fizer as continhas, a gente vai ver que isso aqui vai resultar em um vetor de coordenadas 1 e menos 3. Pronto, já tenho o meu vetor normal do plano 2, já tenho o meu vetor normal do plano 1. Se eu fizer o produto interno entre eles dois e resultar em zero, significa que os planos são perpendiculares. Se não resultar em zero, significa que os planos não são perpendiculares. Se eu quiser determinar o ângulo entre esses planos, eu vou ter que utilizar essa fórmula que aqui está. Vou multiplicar para ver o que acontece. Se eu fizer N1 vezes N2, antes de fazer o produto interno, eu quero corrigir um erro aqui, tá, pessoal? O N1, que é o vetor normal do plano 1, ele tem coordenadas 1, 1 e 0. O menos 4 não faz parte das coordenadas aqui, ele é o D, não é isso? Seria o C aqui, e o C é 0. Então, portanto, 0. E aí, na hora que a gente fizer o produto interno de N1 por N2, a gente vai ter o seguinte: 1 vezes 1, 1 vezes 1, e depois 0 vezes menos 3. Isso aí vai ficar 1 mais 0, que resulta em 2. Como não deu zero, significa que esses vetores não são, significa que esses vetores, aliás, não são perpendiculares, e automaticamente os planos π1 e π2 não são perpendiculares. Se a gente quer determinar quanto que dá o ângulo entre esses vetores, o ângulo entre esses planos, a gente deveria utilizar essa fórmula aqui. Se a gente utilizar essa fórmula, a gente vai ver que o cosseno de θ vai ser igual a o módulo do produto interno entre eles, que deu 2, então seria o módulo de 2, sobre a norma desses vetores. A norma de N1 vai ser a raiz quadrada de 2. A norma de N2 vai ser a raiz quadrada de 11. E aí, fazendo as devidas continhas, a gente vai ter que, para determinar o θ, fazer o arco cosseno de 2 sobre a raiz de 22.
fazendo essa continha aqui na calculadora, a gente consegue determinar quanto que vai dar esse θ. Bem, mas o exemplo era só para falar sobre ângulos entre planos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau. Até a próxima aula.